Olá, estamos aqui novamente com o programa Momento Tecnologia, programa da nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje temos a grata satisfação de estar trazendo um amigo para o nosso bate-papo, Cristiano Siles Garcês. É um engenheiro mecatrônico, tem umas historinhas diversificadas, mas a gente vai... Durante o nosso bate-papo, ele vai contar isso tudo. Cris, muito obrigado por você ter arrumado um tempinho de estar aqui com a gente para este bate-papo. Eu que agradeço e obrigado pelo convite. Paulinho. É interessante, né, Egídio? É interessante nós atentarmos para engenheiro mecatrônico, né? Normalmente eu furo você perguntando o que é engenharia, mas... Vamos perguntar primeiro o que faz o engenheiro mecatrônico ou por que ele foi para a engenharia? Não, porque ele vai contar primeiro, né? É verdade. Porque você já virou praxe do programa e tal. Por que engenharia, Cris? Na verdade, engenharia foi vamos dividir em fases, né? Eu não tinha nem o conhecimento, não tinha expertise, não conhecia nem nada sobre engenharia, vamos dizer dessa forma. Cheguei um determinado dia em casa. Meu pai é uma pessoa muito dedicada, muito estudiosa, estava sempre envolvido em alguma coisa diferente. Simplesmente falou para mim assim: eu matriculei você em um colégio técnico. Aí eu olhei para ele, olhei para minha mãe e falei: tá bom, né? Vamos. Comecei a estudar, fiz no colégio técnico e acabei ali pegando gosto pela coisa. Eletrônica. Eletrônica. E aí eu acabei desenvolvendo o interesse e eu comecei a trabalhar em empresas como técnico em eletrônica, exercendo a função, só que já trabalhando próximo à área de engenharia. E aí eu fui parte do trabalho sendo executado junto com engenheiros, então acabei vinculando essa área de engenharia. E aí foi só buscar novas especializações, pós-graduação e assim foi. Mas a engenharia em si foi um negócio tão momentâneo que acabou eu adquirindo, gostei. É que como você fez o técnico, acaba despertando o interesse e mais para frente, isso, né? E mais, quero conhecer mais aí e tal, e aí foi para mecatrônica. E mecatrônica é uma coisa que a gente já imagina, uma coisa muito difícil. O que faz uma um mistura de mecânica, eletrônica e elétrica. E você acabou não atuando na área diretamente, né? Diretamente com a área mecatrônica não, mas eu trabalhei com a área eletrônica e elétrica. Desenvolvi atividades como engenheiro projetista mecânico, desenvolvi atividades como engenheiro projetista eletrônico. E a mecatrônica em si, na verdade, ela é uma área de automação industrial. Não só automação industrial, né, mas uma área de automação. É fazer com que as coisas fiquem um pouco mais acessíveis, mais fáceis, mais rápidas, com segurança, com garantia. E ela está muito vinculada a uma área muito fabril. É uma automação mesmo, é desenvolver equipamentos, fazer alguma coisa com que dê uma alta sustentabilidade. E aí seria praticamente uma robótica. E eu acabei não entrando no mundo robótica, então acabei vinculando a outras atividades de serviço. Aliás, hoje algumas escolas nem usam mais o termo mecatrônica, né? Exatamente. Automação e robótica, né? Automação e robótica. Mas o curso de engenheiro é interessante. Nós já tratamos desse assunto aqui no nosso Momento Tecnologia, que o curso de engenheiro ele dá uma formação ampla para as pessoas, né? E aí não é difícil nós vermos aí encargos importantes, no CEOs de empresas, né? Dirigentes, em cargos políticos de importância, onde tem a necessidade de execução e tal, tem muitos engenheiros. A formação do engenheiro, ela favorece isso? Ou por que acontece isso? Tem uma formação diferente de outras profissões? Na verdade, a engenharia eu entendo que ela é um leque de opções, porque ela
ela prepara o profissional para várias necessidades do mercado, não só vinculadas ao termo específico, né? Por exemplo, engenheiro eletrônico, engenheiro mecânico, mas se você for avaliar o próprio curso em si, os primeiros 3 anos é praticamente igual para todos os cursos de engenharia, então engenharia mecânica, civil, mecatrônica, elétrica. Então, quer dizer, você acaba sendo um engenheiro mecatrônico de formação, mas os 3 primeiros anos você aprendeu parte de produto, parte de engenharia de civil, então você acaba tendo uma flexibilidade. Mas de formação, depois, os últimos anos, você entra num modelo específico, aonde está vinculada a sua graduação em si. Até porque nesses 3 ou 2, vou dizer até 2 primeiros anos, porque hoje o curso tem só 5 anos, né? Sim. A grande maioria. Nos 2 primeiros anos você tem matérias comuns que são de todos os cursos de engenharia, mas que envolve, por exemplo, administração, direito, contabilidade. Então tem você não é que vai ficar um expert no assunto, mas você tem uma noção geral da coisa. Por exemplo, você tem aula de direito, você vê direito trabalhista, você vê direito civil, você vê até um pouco de direito criminal, porque depois o engenheiro pode descambar para a área de perícia. E aí vai acabar trabalhando com algumas coisas que nem estavam na grade curricular. Vai desenvolver, exatamente, ou com uma especialização, com pós-graduação, com mestrado, doutorado e tal, e vai. Né? Que é o caso dele, que não parou de estudar até hoje. O cabelo caiu de tanto estudar. E é outra coisa interessante, né, falando da formação, que hoje a gente percebe, Cristiano, que aquela formação linear que nós tínhamos, onde eu vou me formar, eu vou ser arquiteto, vou ser engenheiro, vou ser advogado, hoje o jovem que está saindo da faculdade, ele tem que já sair, ter aquela formação, mas ele já está pensando numa pós-graduação, num MBA, então mudaram até a forma de ver, e é interessante o jovem que nos assiste ficar antenado nisso, né? Porque ele tem que estar sempre renovando os conhecimentos, porque a quantidade de informação que nós temos hoje, informação é diferente do conhecimento, sim, mas a quantidade de informação que nós temos hoje obriga a estar sempre ali se atualizando, né? Não só informação, como novas tecnologias, né? Porque hoje se desenvolve as coisas assim, num piscar de olhos, né? Um exemplo assim, até esdrúxulo, porque o computador, hoje você compra um top de linha, né? Daqui um ano, daqui 3 meses, às vezes nem um ano, né? Hoje você falar de uma tecnologia, o que muda mais rápido hoje é um celular. Vamos imaginar um celular. O celular, a cada 6 meses, a vida útil dele pode até ser de 2 anos, mas a cada 6 meses ele já mudou. Sim. E isso se você estiver vinculando a um fabricante específico, porque se você for acompanhar todos os outros fabricantes, cada um a cada 2, 3 meses está lançando alguma coisa diferente. Então, por exemplo, hoje eu tenho um celular Apple, um celular Samsung, mas qual que é a diferença do Apple, qual que é a diferença do Samsung? Cada um tem a sua particularidade. E tem aquelas pessoas que aderem, gostam muito mais de um fabricante do que do outro. Mas em si, o próprio fabricante está sempre evoluindo o seu produto. Mas é muito engraçado, você me fez lembrar uma coisa agora. Quando a Motorola lançou o StarTAC, você talvez nem lembre disso, você é um menino, mas o Paulinho teve o StarTAC. Era um tijolo, né? Não, depois veio aquele o flapzinho e tal, né? Aquilo era não, agora não precisa mais mexer no telefone. Era coqueluche, né? Aqui era coqueluche. Não, e até é uma questão de cultura, às vezes até não é uma necessidade, mas antigamente era um status, né? Hoje em dia não é mais status. Hoje em dia todo mundo tem telefone, e não só um, às vezes até 2. Agora, antigamente, todo mundo gostava de colocar um StarTAC, que não era nem no bolso, colocava na lateral, assim, preso no cinto. Carteirinha, né?
E hoje, se você vê uma pessoa andando dessa forma, a gente já fala, olha, não é tão normal, já é uma pessoa que a gente entende que ela tem um pouco mais de idade, que antigamente usava dessa forma. Hoje os novos colocam na mochila, no bolso. Mas hoje, se você pegar um iPhone desses modernos, não vou dizer que é um negócio desse tamanho, que é um tablet, mas tem quem use na bolsinha, fica um troço grande pendurado no cinto, fica até feio. Né? E a miniatura porque teve a fase que foi diminuindo o tamanho, né? E agora está voltando, né? Porque a quantidade de recurso que hoje tem um telefone é brincadeira. Acho que a nanotecnologia, ela vai favorecendo muito, né? É que está voltando, mas está voltando não com as funções anteriores. Ele está voltando o tamanho porque é mais confortável você realmente ver numa tela um telefone celular, ver numa tela um pouco maior, né? Ela vai, até a própria tecnologia vai se adequando ao que a sociedade precisa, né, Cristiano? Sim, só que é assim, né? Existem itens básicos para determinados produtos. Então, por exemplo, se você tinha um StarTAC, antes ele fazia ligação e tinha um relógio, tinha uma agenda, telefone, tinha um alarme, tinha alguma coisa do tipo. Todos os novos modelos, eles já vêm com aquilo como básico. Sim. Então, o que diferencia cada um, a tecnologia de cada um, é o que ele está acrescentando. E não só isso, hoje, tem muita gente que vincula o próprio aparelho aos acessórios. Hoje eu tenho um sistema de Bluetooth, hoje eu tenho um sistema de Wi-Fi, tenho uma TV integrada, eu consigo imprimir um documento para um executivo hoje que tiver um arquivo em PDF ou até mesmo em pacote do próprio Office. Ele imprime direto pelo celular numa impressora de modelo Wi-Fi. Então, quer dizer, o negócio está evoluindo e isso as pessoas acabam acompanhando. Eu lembro que um dos argumentos de venda do StarTAC era assim: a memória de 50 telefones, 50 números. Hoje eu nem sei quanto pode colocar. Porque mais por capacidade, infinito, né? Então, e você ainda consegue colocar mais memória então no celular. Então e não só isso, você consegue ainda tem diversos aplicativos que hoje você já salva os seus contatos na rede. Joga na nuvem, né? Exatamente. Joga na nuvem. Porque aí você tem infinita capacidade de números que você pode colocar e simplesmente se acontecer alguma coisa com o seu aparelho, se você perder, se for até assaltado, que não é uma coisa tão boa, mas que você ainda consegue baixar. Você não perde seus dados. Você falou do StarTAC, mas o StarTAC foi uma evolução. Eu lembrei o primeiro que eu tive, eu lembro que eu paguei, foi uma fortuna. Era o equivalente a, sei lá, $10 mil na época. Foi um PT 550. Era literalmente, eu não sei se você... Era um tijolo, era uma arma branca que você tinha na mão. E hoje, assim, um aparelhinho desse acaba... tendo uma capacidade 1000 vezes mais, enfim, diminui o tamanho, mas é a tecnologia, né? É o que nós estudamos aqui, né, Egídio? Exatamente. Cris, nós vamos fazer um pequeno intervalo para a gente continuar com esse papo gostoso. Aguarde e voltamos já já. A Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua São Paulo, traz muito mais qualidade na sua vida, com muitos benefícios e vantagens para você se associar. Empréstimos com taxas competitivas, Equipa Bem, crédito agrícola, Construa Já, aquisição de veículos, auxílio empreendedor, Férias Mais, Garante Saúde, Educatec, entre outros. Entre em contato e seja um sócio contribuinte. Mútua São Paulo, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Muito mais qualidade na sua vida. Olá, estamos retornando com o nosso programa Momento Tecnologia, programa da nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Como de praxe, eu quero fazer o lembrete a você, telespectador. Se você tiver a necessidade de contratar um profissional da área tecnológica,
exija desse profissional a sua ART, porque a anotação de responsabilidade técnica é o melhor seguro para esse serviço que você vai estar contratando. E quero lembrar você também, profissional, quando do preenchimento da sua ART, no campo 07, coloque o código 038 ou mencione cidade de Osasco. Você estará contribuindo para a nossa associação e esse recurso fatalmente estará voltando em seu benefício. Muito obrigado. E agora vamos voltar ao nosso papo agradável aqui com o Cris. Desculpa estar te chamando de Cris, mas a amizade já ficou assim. Já. Na verdade, você fez engenharia, pós-especializou, foi fazer doutorado, mas hoje você não atua especificamente nessa área. Não. Você está numa área, vamos dizer assim, comercial, mas que envolve toda a tua parte técnica, quer dizer, botou a técnica comercial, a jurídica, tudo no liquidificador, bateu e deu a função dele hoje. Exatamente, porque por isso a pergunta, né, no bloco anterior da formação do engenheiro, porque com a visão que tem, acaba usando talvez a mecatrônica para ter essa visão holística, da necessidade que uma empresa, uma entidade, você acaba vendo a solução, né? Você trabalha a solução dos problemas. Na verdade, eu trabalho hoje numa área comercial, eu sou responsável de uma área comercial, só que eu desenvolvo soluções para os meus clientes. Então, o que seria isso? Hoje, o meu cliente tem um determinado tipo de serviço no qual ele está atrelado a um consumidor geral ou algum vínculo que ele tenha com alguma outra empresa e ele necessita fazer um desenvolvimento não só estratégico, mas também técnico, e aí eu acabo desenvolvendo juntamente com ele. É que há muitas vezes o próprio cliente ele tem até a especificação já técnica formatada, mas nem sempre a própria formatação especificada por ele está na linha no qual ele ainda acha que é o perfeito. Então ele acaba contratando parceiros ou outros profissionais do mercado que auxiliem ele trazer até novas opções ou até desenvolver o produto dele em si de uma maneira um pouco mais acessível, não só também financeiramente, a nível de investimento, analisar se aquilo realmente é viável ou não para o modelo de negócio dele. Tá. Desculpa. Vamos lá. Essa área de atuação, você não tem limite, uma empresa, uma simples loja, um comerciante. Isso dá para fazer esse projeto em várias situações, é isso? Exatamente. Hoje, se você for, vou dar até um exemplo muito clássico, hoje uma pessoa quer abrir uma franquia, ela busca alguns profissionais do mercado para analisar qual é o melhor ponto, qual é o melhor produto ou o que mais se adequa ao modelo de negócio que eu quero trabalhar. Se é uma loja, se é num bairro, se é próprio dentro do shopping. Então, você for analisar isso daí, então quer dizer, você faz um estudo meio que complexo. Qual tipo de produto que eu vou vender? Qual tipo de mercado que eu quero atender? Qual que é o fator de investimento que eu vou ter que aplicar para que isso seja factível? E até o meu retorno, em quanto tempo eu vou começar a receber um retorno financeiro? Porque você sabe que os primeiros anos, até dependendo de como você desenvolver isso, acaba se tornando somente trabalho. Você não tem um retorno. Na verdade, você pode até conseguir financeiramente pagar as contas, mas você ainda não teve em si o seu retorno financeiro conforme é considerado. Só que conforme os dias, os meses e os anos vão passando, existem outras coisas vinculadas a isso. Existem impostos, existem os profissionais que você achou naquele momento que eles eram qualificados para a sua necessidade, para o seu modelo de serviço, você acaba tendo que profissionalizar esses profissionais, na verdade, deixar eles mais atualizados ou até mudar um pouco o seu modelo de negócio. Porque você, conforme você muda, em relação ao que está acontecendo na cadeia, né? Se você está num shopping, a tendência do shopping é mudar para um determinado tipo de serviço, você tem que acompanhar. E se você não acompanha, você já perdeu aquele mercado, você já perdeu aquele ponto.
E Então, assim, isso Cristiano, e quem é o seu cliente final? Quem é você, ou melhor, a quem o seu cliente, quem você atende qual é a ponta do atendimento? É essa pergunta que eu quero te fazer. Hoje eu presto atividades vinculadas ao serviço que eu exerço, relacionadas aos grandes fabricantes e ao mercado de varejo. O mercado de varejo e até mesmo o fabricante, eles têm muito vínculos, porque na verdade, vamos dar um exemplo. Você tem uma fast shop, você tem uma Dell, uma empresa de grande porte, mas a Dell vende um produto para uma fast shop. A fast shop vende para o consumidor final. Tá, mas e o que você faz? Na verdade, eu meio que faço uma integração entre as atividades pós-venda. Então, por eu trabalhar hoje numa área comercial, eu presto uma atividade de execução em relação a desenvolvimentos estratégicos e novos negócios vinculados a uma necessidade do meu cliente. Então, hoje meu cliente, por exemplo, ele está lançando um produto novo no mercado. Então, o meu cliente neste momento é o fabricante. Ele precisa dar um modelo de atendimento específico para esse mercado, para esse tipo de produto que ele vai vender. E não só isso, ele tem que dar garantia dos produtos dele. E como vai ser feita essa garantia? Como vai ser feita a distribuição das peças para a reposição da garantia? Como vai ser feita a análise de investimento em relação a todo o projeto em si? E isso já cabe ao parceiro, no caso, a empresa no qual eu trabalho, e eu desenvolvo essa atividade, desenvolvendo esse lado estratégico. Porque hoje você tem que dar um atendimento até de garantia, mas você também precisa dar o fora de garantia. E aí você tem modelos de negócio, por exemplo, você tem hoje regiões que não tem uma assistência técnica homologada ou credenciada pelo fabricante. Como é que você faz? Mas ele vai deixar de vender o produto dele naquela região? Não, não vai. Vamos fazer um modelo de negócio que atenda a necessidade dele. Tem um equipamento, ele liga no call center da empresa, a empresa fornece um código postal, ele pode mandar diretamente pelo correio, o correio manda esse equipamento para uma empresa determinada fazer o reparo, devolve, quer dizer, continua atendendo a satisfação do cliente. E hoje nós temos leis que estabelecem um prazo determinado para poder fazer o código do consumidor, que você tem que reparar em tantos dias para poder devolver o equipamento para o cliente, senão isso tem até atribuições jurídicas aí que podem explicar um pouco mais do que no detalhe. E um projeto médio, eu não sei como é que você define um projeto grande, pequeno ou médio, mas o projeto, de uma maneira geral, que você se envolve, ele demora quanto tempo para ser desenvolvido? É lógico que haverão aí as especificidades de cada um deles, mas um trabalho corriqueiro seu, numa média, quanto tempo demora para ser? Que isso depende de um produto, depende do modelo estabelecido pelo cliente. Então, um fabricante hoje, normalmente, quando ele põe uma RFQ no mercado, quando ele põe uma especificação técnica para ser desenvolvida, onde ele contrata e convida, na verdade, vários parceiros para fazer uma proposta de precificação, isso às vezes demora de 6 meses até 1 ano para fechar um negócio. Sim. Mas isso não quer dizer que o projeto demore 1 ano para ser construído. Às vezes você em 2, 3 meses já construiu o projeto. Mas existe todo o lado burocrático da coisa. Então, você agora entra numa fase de contrato, entra numa fase de ramp-up, entra numa fase de planejar, criar cronogramas para executar tais tarefas. Mas o projeto em si, uma média de 2, 3 meses, você já está conseguindo definir alguma apresentação ou uma proposta, tanto técnica quanto comercial para o cliente. Mesmo que envolva esse pós-venda, essa garantia, tudo isso. Na verdade, quando você desenvolve um projeto, você acaba tendo que já convidar todos esses profissionais que estão no grupo para participar, porque o projeto em si consiste em você avaliar o recurso humano ou até definir qual que é o modelo do recurso humano que você vai ter que contratar para tal função. Você envolve a área de processos, porque se você vai determinar qual que é o fluxo que isso vai atender, então você acaba desenvolvendo, olha, isso vai para cá, isso vai para lá.
você envolve também um lado financeiro. Então, quer dizer, na verdade, até a função de um gerente de projetos. Hoje, na verdade, o que eu executo poderia ter vários nomes, poderia ter gerente de projetos, gerente de conta, mas na verdade o que eu faço é um completo disso daí. Eu não exerço só a função de gerenciamento de projeto, eu também desenvolvo o projeto. Porque o gerente de projetos hoje, ele não só participa da cadeia de acompanhamento, mas muitos hoje já são mais flexíveis, acabam desenvolvendo o próprio projeto. E na área comercial isso favorece. Por quê? Hoje, antigamente até, né? Antigamente muitas pessoas iam um técnico e um comercial para tentar entender a necessidade do cliente e desenvolver algum modelo de negócio junto a ele. Hoje em dia, muitas empresas já estão mudando esse modelo de negócio. Eles já estão pegando profissionais especializados e atribuindo eles em outras áreas. O meu caso foi que apareceu essa oportunidade há muitos anos atrás. Eu fui projetista eletrônico, eu fui projetista mecânico e eu acabei acompanhando muitas profissionais comerciais e acabei adquirindo parte desse conhecimento, esse expertise comercial, e acabei iniciando numa área comercial em si e hoje sou até responsável por uma. Mas isso não é, veja, não é, o seu trabalho acaba não sendo um trabalho onde você fica confinado dentro. Não. Muitas vezes você tem que ir no chão de fábrica, ali no piso fabril, ali para... Você tem que entender o modelo do negócio, você tem que acompanhar o processo, você tem que levantar a bandeira se necessário. Mas, na verdade, muitas dessas atribuições já tem alguns profissionais específicos para cuidar. É que depende do modelo de negócio. Se você trabalha diretamente com um fabricante, por exemplo, um fabricante ele tem um alto valor agregado. Por quê? Normalmente, se você for fazer algum atendimento ou serviço para ele, é de grande volume. Então, isso necessita de uma composição um pouco maior. Você precisa de 1 metro quadrado maior para fazer determinado tipo de reparo, por exemplo. Você precisa de uma quantidade de profissionais especializados, dedicados para uma determinada função. E assim vai. Você precisa de ferramentas específicas para cada modelo. Eu não uso a mesma ferramenta que eu utilizo para fazer um teste de um celular em um notebook. Então são coisas diferentes, são técnicas diferentes e são até especificações que o próprio fabricante passa. Na verdade acaba se tornando treinamento do material humano. Exatamente. Também, né? E você acaba fazendo tudo isso num processo de ramp-up. Você inicia com uma quantidade menor, faz um alinhamento estratégico, faz o desenvolvimento, planeja e aí você vai aumentando o volume até determinado momento que você fala, agora nós estamos praticamente qualificados para poder atender um volume de alta cadência. Bom, interessante. Nós vamos ter que trazer esse moço outra vez. Com certeza. Porque infelizmente nosso tempo acabou. E eu que agradeço. Aí está ficando um monte de pergunta aqui. Para fazer, vai chegar a pergunta do telespectador, mas depois nós marcamos, você volta. Tranquilo. Para dar continuidade. Eu quero te agradecer mais uma vez, a gentileza que você teve em estar vindo bater esse papo com a gente, deixar esse finalzinho para você tecer seus comentários. Eu agradeço a oportunidade, como falado. Fico disponível para próximos bate-papos, próximas conversas. E qualquer pessoa que tiver também um comentário, alguma coisa, quer tirar uma dúvida, acho que tem condições de entrar em contato com vocês, eu respondo, não tem problema algum. Com certeza. Dá informação ao telespectador, para ele entrar em contato contigo. Você pode mandar seu e-mail, por exemplo, para contato@tvosasco.com.br. Nós vamos repassar aqui para o nosso entrevistado de hoje. Paulinho, até mais. Muito obrigado, isso, né, Cristiano? presidente? Muito obrigado. Obrigado a você por ter nos visto. Até a próxima. Tchau, tchau.